Então essa é a segunda aula que trata do assunto de máxima verossimilhança. A gente continua fazendo o método de estimação para o máxima verossimilhança, então eu vou escrever ele aqui, vou escrever um título aqui pra gente. Máxima verossimilhança, deixa eu checar se está gravando corretamente, parece que está tudo certo. Tá tudo certinho. A máxima verossimilhança e a ideia é que a gente pode sistematizar aquele procedimento de obter os estimadores, né? Então lembra das notações que nós estávamos usando, né? A gente usava um x vetor aqui, então você faz o x, faz um cortinho nele aqui, um x minúsculo, né? A gente usava essa notação para falar de uma amostra que eu observei, uma notação compacta para esse vetor que está aqui. E aí o que aconteceu na aula passada, nós discutimos os conceitos, hoje a gente vai trabalhar mais a técnica de cálculo e vai introduzir uma propriedade importante, que é a propriedade de invariância. Então nós vamos falar o que é a tal da propriedade de invariância dos estimadores de máxima verossimilhança, dos EMVs. Então a gente vai falar, explicar o que é essa propriedade de invariância num contexto específico de alguns exemplos que nós vamos construir aqui. Então, só para a gente lembrar como funciona, o jeitão da coisa, eu poderia fazer um roteiro. A gente não gosta muito de roteiros, que acaba virando um pouco de decoreba. Mas nesse caso aqui ele organiza as ideias, né? Então funciona assim, a gente tem dois objetos básicos. Se meu parâmetro do modelo que eu estou estudando chama-se θ, o primeiro cara que aparece é a função de verossimilhança, né? Que a gente viu que para esses modelos que a gente está estudando, ela pode ser escrita assim. Ou seja, essa aqui é a função de verossimilhança. E nós vimos que para fins de encontrar o estimador, que tem um processo de otimização, né, de encontrar um ponto de máxima, era mais interessante trabalhar com a log verossimilhança, que é o logaritmo natural desse outro cara, né? É o logaritmo natural dessa função de verossimilhança que a gente definiu. Então essa aqui a gente chama de log verossimilhança, log verossimilhança. E o nosso roteiro, digamos, ele funciona assim, né? O primeiro passo é sempre pegar para o modelo que eu estou estudando e calcular o log de uma só função de probabilidade ou densidade. Aí vai depender se o modelo é discreto ou contínuo. Eu calculo esse cara aqui. Esse é o meu primeiro passo. O segundo passo é você escrever a log verossimilhança somando aqueles caras que estão ali. Então no começo pode parecer um bicho de sete cabeças, mas você faz alguns exemplos e você pega o jeito, tá? Em geral as pessoas não têm dificuldade com esse tipo de conta. A gente vê na prova final do curso que as pessoas trabalham bem com essas contas depois, os alunos, né, trabalham bem depois de terem praticado esses modelos que estão na lista, né? Eles conseguem pegar um modelo que seja diferente dos que eles já viram, mas que não seja um modelo complicadíssimo. Eles conseguem trabalhar bem, né, com esses modelos que eles nunca viram. Então, o terceiro passo é maximizar essa função de log verossimilhança, calculando a derivada e igualando a zero. Isso aqui vai te dar, então, quem que é o estimador de máxima verossimilhança. E, finalmente, você tem um passo a mais, que é checar se, de fato, você está num ponto de máximo, né, se você não está num ponto de mínimo. Para fazer isso, a condição de segunda ordem lá do cálculo é que a segunda derivada da função de verossimilhança, no ponto que você está verificando se ele é máximo ou mínimo, esse cara aqui ele tem que ser menor do que zero. Então a gente faz um roteiro em 4 etapas, né? Escreve esse log, escreve a log verossimilhança, calcula a derivada, checa o sinal da segunda derivada no ponto que eu encontrei. São essas 4 coisas que a gente vai ter que fazer. Esse é um roteiro básico para resolver todos os problemas praticamente, com exceção de alguns que você tem mais de um parâmetro. Por exemplo, tem uma situação que a verossimilhança ela vai ser multiparamétrica, vai ser uma coisa assim. A gente vai falar disso na aula que vem. Por exemplo, o modelo normal, né?
Então, mas a grande maioria dos modelos que a gente está vendo nesse curso, eles só tem um parâmetro. Nós só vemos de fato dois que tem dois parâmetros, se eu não me engano a gente fala do modelo normal e do log normal, não fala de mais nenhum. Então, a gente vai fazer um exemplo específico que está aqui no slide, né, que é um exemplo interessante, porque ele tem um contexto de economia bacaninha aqui, né? Então é um exemplo da distribuição de Pareto. O Pareto foi um economista italiano que ele propôs aí no final do século XIX um modelo para descrever a distribuição de renda das sociedades lá na Europa, né? Então, ele tinha dados limitados, claro, ele tinha aquelas tabelas publicadas em livros com dados parciais, sabe Deus como foram coletadas, e ele estava estudando a distribuição de renda. Aí ele observou empiricamente que a densidade, que tem uma densidade com essa forma aqui, ela descrevia bem a distribuição de renda naquelas sociedades que ele estava estudando. Essa é a chamada distribuição de Pareto. Ele fez outras coisas, né? A ideia de equilíbrio de Pareto é dele, a ideia do princípio de Pareto, que inclusive tem umas coisas meio anedóticas, que é a regra de Pareto, que é assim, né? Ele fala que é a regra 80-20. Então ele fala que numa corporação, por exemplo, ou 20-80, tanto faz, 20% das pessoas fazem 80% do trabalho. E essas regras, elas meio que acabam se confirmando, são tipos de regras empíricas que você acaba observando. Outra coisa que talvez você, lá na frente na sua formação, você repare, né? A ideia de que, imagina que você aprendeu muitas coisas de cálculo, muitas coisas, então várias técnicas de derivadas, integrais e assim por diante. No seu dia a dia, você vai observar uma coisa do tipo, que 20% do que você aprendeu resolve 80% dos problemas. Então, de novo, é uma regra de Pareto, uma regra empírica que se manifesta em diversas situações curiosas, né? Você acaba apurando esses percentuais e vendo que de fato que essa regra está se manifestando. Ele até propôs, acho que um mecanismo para explicar por que isso acontece em geral em alguns fenômenos. Mas aqui a gente está interessado nessa distribuição da renda. Então, para explicar direitinho que diabo de renda é essa, a gente está falando da renda média mensal per capita de um domicílio. Tá? Estamos olhando domicílios, a gente está falando per capita para comparar, para tornar as coisas comparáveis, né? Porque senão pega um domicílio que tem 10 pessoas pobres e um que tem 2 pessoas mediana, arremedadas, assim, que tem classe média, e você vai imaginar que o domicílio que tem um monte de gente, ele é um cara que está um domicílio mais rico, digamos. Então você divide pelo número de pessoas, você faz per capita para que os domicílios fiquem comparáveis, né? Foi isso que foi feito nesse exemplo aqui. Então, nesse caso da distribuição de Pareto, tem uma coisa interessante, né? A gente supõe que aquele alfa, que é conhecido como índice de Pareto, esse parâmetro que apareceu aqui, a gente supõe que ele é maior do que 1, porque senão essa distribuição fica meio patológica se essas coisas não acontecerem. E você vai ver também na expressão dessa distribuição de Pareto, nessa densidade que está aqui, que aparece um Mzinho. O Mzinho é a menor renda per capita dos domicílios daquela região que você está estudando. E esse alfa é o tal do índice de Pareto, um número positivo. Supondo que esse índice de Pareto ele é maior do que 1, a esperança dessa variável, se nós fizermos a integral lá, ela é alfa vezes m sobre alfa menos 1. Tá? E a interpretação desse alfa é muito interessante, desse índice de Pareto. Né? Então, olha só, aqui a gente tem os gráficos da distribuição de Pareto para vários valores de alfa. Você consegue ver o que está acontecendo conforme o alfa cresce aqui? Então, dá uma pausa nesse vídeo e olhando para esse gráfico, explica para mim economicamente, em termos da distribuição de renda, o que esse parâmetro está regulando. Né? Então, voltando da sua pausa, você observa que conforme o índice de Pareto aumenta, a renda vai ficando mais concentrada em torno de um valor mínimo aqui, do menor valor da renda média mensal per capita dos domicílios. Né? Então ela está ficando concentrada em torno desse mínimo aqui. Isso que está acontecendo é que conforme o índice de Pareto ele cresce, todo mundo ganha a mesma coisa, ganha pouco e a mesma coisa. Uma sociedade pobre e extremamente uniforme. Conforme o índice de Pareto diminui, vai para o outro lado, você tem uma sociedade em que a renda está mais distribuída, mas ela ainda está concentrada aqui nos valores menores. Né? E aí tem essa questão de se nas sociedades atuais a distribuição de Pareto ainda descreve bem a distribuição de renda. Existem outros modelos que competem com a distribuição de Pareto.
Por exemplo, um estudo que você pode fazer é pegar um dado do IBGE, verificar se a Pareto descreve bem alguma característica. Mas essa Pareto ela é interessante porque ela também descreve bem caudas de outras distribuições. É uma coisa curiosa. Eu posso comentar isso com vocês depois na live. O que a gente está querendo fazer aqui? Vamos começar do básico. Imaginar que a gente quer estimar esse índice de Pareto. A gente quer achar um estimador para esse alfa aqui, né? A gente vai fazer isso por máxima verossimilhança. Então vamos lá. Então essa aula hoje é uma aula de praticar essas técnicas e aprender uma propriedade nova. Então esse aqui é o exemplo da distribuição. Exemplo da distribuição de Pareto, que está na página 17. Do slide, deixa eu ver qual é, slide 14, esse. Então, página 17 do slide 14. Esse é o exemplo da distribuição de Pareto. Então, como é que funciona, né? A variável que eu estou interessado, vamos resumir o problema aqui por escrito, é a renda média mensal. Você está tirando a renda média dos meses que você da pessoa, porque a renda varia ao longo do mês, né? A renda do domicílio ela muda com o mês, ela tem um efeito sazonal às vezes. Então você está olhando o rendimento médio mensal per capita do domicílio, dos domicílios. Esse X aqui é a renda média mensal per capita de um domicílio dessa região que eu estou estudando. Como é que é a densidade da Pareto? Vamos escrever aqui, né? Então, a densidade da Pareto, ela tem essa cara aqui. Alfa, m elevado a alfa, sobre x elevado a alfa mais 1. Então, o x é sempre maior do que m, que é a menor renda média mensal per capita da região que eu estou estudando. Esse alfa é um parâmetro maior do que 1. Tem que ser maior que 1 para que esse negócio possa ser integrável, que ele tenha uma área finita. Ele é conhecido como índice de Pareto. A esperança dessa variável, dessa renda média mensal no modelo Pareto, ela é igual a, se você fizer a integral que define essa esperança, dá alfa m sobre alfa menos 1. Então esse é o valor da esperança da variável de interesse nesse modelo Pareto. Então, no item B a gente já viu, né, que conforme o alfa tende a infinito, a renda vai ficando concentrada no valor. No item A, então a gente já viu lá o que significa, né? É supondo que m igual a 1, o que acontece quando o índice de Pareto vai para infinito, quando ele fica gigante? O que acontece é que a distribuição de renda fica concentrada nesse menor valor, que é o 1, né? Aí o item B é o seguinte, se o m for igual a 2, você vai imaginar que você tem uma amostra aleatória de domicílios, né? Então você tem uma amostra aleatória x1, xn, de n igual a 475 domicílios. Esse é um dado do enunciado. O que mais que contaram pra gente? Bom, agora a gente faz o nosso roteiro, né? Então a primeira coisa a fazer, vamos fazer passo por passo aqui. Se eu pegar a expressão da densidade da Pareto, lembra que a primeira coisa que você vai fazer é calcular o log da densidade de uma das observações aqui, da do alfa. Aí tirando o log, então, dessa expressão que está aqui, você tem o log de uma coisa que é um produto e uma razão. Lembra que
log do produto, soma dos logs, log de uma razão, a diferença dos logs. Então aqui vai dar ln de alfa mais alfa ln de m menos alfa mais 1 ln de xi. E depois o que acontece aqui? Tendo esse log, o segundo passo é você calcular a log verossimilhança, né, desse parâmetro alfa. Lembra que é só você somar esses logs que você já calculou. Esse é o segundo passo aqui do nosso roteiro da máxima verossimilhança. Então, se você somar esse cara, se você tiver dúvida de como ele está sendo somado, você empilha e na aula eu posso detalhar essas somas pra gente na live, né? Mas tenta fazer sozinho, dá uma pausa no vídeo, você vai obter o seguinte resultado. Esse cara está sendo somado n vezes, então dá ln de alfa, mais n alfa ln de m. M é uma constante aqui, tá? Não é um parâmetro, você supõe que é conhecido esse menor salário. E aqui vai ficar menos alfa mais 1, que ele fica em evidência. Acho que eu vou ter que puxar para baixo, infelizmente. Vamos para cá, vai. Menos alfa mais 1 vezes a soma de ln de xi. Então essa é a log verossimilhança. O próximo passo é maximizar esse cara. A gente vai calcular a derivada de alfa x de alfa. Então, o primeiro termo da n sobre alfa, todas as dúvidas de contas a gente pode esclarecer também na live. Aqui toma cuidado, tá? Na verdade, n e ln de m estão multiplicando esse alfa, é como se fosse uma constante vezes alfa. Então, quando você deriva, dá a constante, né? Então, dá mais n vezes ln de m. E esse cara que está aqui, essa soma desses logs, para não ficar escrevendo toda hora, porque é muito chato de ficar escrevendo, vamos chamar esse cara de a. Então, o que vai acontecer aqui na derivada é que vai ficar menos a. Vê se você vê direitinho por que está acontecendo isso, né? Você tinha menos alfa mais 1 vezes a. Isso aqui ó, é menos alfa. Ou menos a alfa, se você preferir. Deixa eu só escrever na ordem diferente que fica mais fácil para você enxergar. Menos a alfa é menos a. Bom, a derivada desse cara dá zero, porque ele não depende de alfa. E a derivada desse cara dá menos a, porque é uma constante vezes alfa. Então dá a própria constante a derivada, né? A derivada de cx dx é a constante. Essas apagadas aqui, você pode sempre dar aquela interrompida no vídeo para não perder o que você está precisando aí. Então aqui, menos a, eu vou igualar esse cara a zero. Se eu resolver essa equação, o que vai acontecer? Vai ficar n sobre a, deixa eu fazer aqui, igual a menos n ln de m. Portanto, o estimador de máxima verossimilhança para Pareto tem essa forma esquisita aqui, né? Você vê que reforça aquela ideia de que nem todo estimador é a média amostral. Claro que não, né? Então fica nzinho. Aqui vai ficar o a, mas eu volto a soma dos logs. É preciso que você faça essas contas para que você adquira a técnica de fazer as contas de quaisquer estimadores que aparecerem para você, de qualquer modelo que seja factível para você. Então não é só me olhar fazendo essas contas e achar que isso aqui é tipo uma demonstração. Não, isso é a técnica que você quer desenvolver, né? Então dá até para simplificar esse cara dividindo por n em cima e embaixo, vai aparecer uma média dos logs, né? Então vamos escrever aqui de um jeito final. Esse alfa chapéu MV. Observa que eu coloquei xi maiúsculo, porque aqui é o estimador, ele é aleatório, ele não é estimativa, que é o número, né? Então essa é a primeira observação. E aqui vai dar 1, o recíproco de 1 sobre n, a soma
dos logs menos o log da menor renda média mensal per capita da região que eu estou trabalhando. Então esse cara aqui, ó, é o estimador de máxima verossimilhança, o EMV, para o índice de Pareto alfa. Índice de Pareto. Deixa eu ver se Pareto é com 2 T's ou 1, que eu sempre troco, coitado. Só. Então, o senhor Vilfredo Pareto, aquele cavalheiro distinto que estava na outra. No slide. Bom, mas por que a gente fez tudo isso, né? Tá, a gente pode estar interessado no índice de Pareto especificamente porque ele é uma medida da distribuição de renda, se ela está muito concentrada, se a sociedade que todo mundo é pobre ganha praticamente a mesma coisa, ou se é uma sociedade que tem mais variabilidade da renda, mas ainda assim tem um blocão que é pobre, né? Que é, em geral, a realidade dessas sociedades modernas, principalmente em países de terceiro mundo como o Brasil. Então, o enunciado me dá os valores dessa média dos logaritmos e da renda média que ele está interessado, né? Então, do enunciado aqui, a gente pode obter a estimativa. Vamos voltar lá no enunciado. Olha só o que ele falou, né? Então, ele me contou 3 sumários desses 475 domicílios que eu visitei. Ele me deu a média das rendas, que não vai servir para nada no nosso estimador, me deu a mediana dessas rendas e me deu a média dos logs, que é justamente o que aparece lá no estimador. Então isso aqui foi meio para dar uma disfarçada, para a pessoa não saber qual que é a forma do estimador que ela deveria obter. Se eu não me engano, essa questão ela apareceu numa prova uma vez. Então, a estimativa mesmo de massa e verossimilhança, que é um número. Então, se pedirem para você a estimativa, ela é um número. Você usando os dados denunciados, né? Essa aqui é a média dos logs, 9886, menos o log de 2. Ele está supondo que 2 salários mínimos é a menor renda média mensal per capita da região que ele está estudando, nesse enunciado. Então isso aqui dá 3,38. Só para a gente deixar isso bem enfatizado, a parte de conceito, que a gente pode cobrar de vocês também, na prova final, essa aqui é a estimativa, não é o estimador, porque esse é um número, né? O estimador é uma variável aleatória, eu posso estudar as propriedades dele, posso perguntar, mas ele é consistente? Coisa do tipo, né? E a gente já sabe que os estimadores de máxima verossimilhança, em geral, são consistentes. As exceções não são importantes para a gente aqui. Então, essa é a estimativa de máxima verossimilhança. E é claro, tem que checar a condição de segunda ordem, que ninguém gosta de fazer isso, né? Porque você já sabe estimador, vai ficar checando condição de segunda ordem. Isso é um negócio meio chato. Mas essencialmente você tem que derivar essa expressão que está aqui, né? Então você tem que derivar esse cara que está aqui. Mas olha como é fácil, só o primeiro termo depende de alfa, né? Os outros vão derivada vai dar zero. E aqui dá menos n sobre alfa ao quadrado. Então como então olha só, passo 4 seria derivar a log verossimilhança, mais uma vez, calcular a segunda derivada, que eu escrevi já θ onde é alfa, né? Que é alfa. De alfa 2, esse cara dá menos n sobre alfa ao quadrado, que é menor que zero, para todo alfa maior do que 1. Tá bom? Porque o índice de Pareto necessariamente é um cara maior do que 1, então é claro que isso aqui é sempre um número negativo, a condição de segunda ordem está verificada. Mas por que a gente faz esse exercício especificamente? Porque ele tem uma nuance, um gancho para falar de uma coisa que é muito importante dos estimadores de massa e verossimilhança e que é sempre cobrado em prova, tá? Então, e que é sempre útil quando você está usando esses estimadores na vida. Então é importante saber essa propriedade adicional. Lembra que nós já demos 2 propriedades dos estimadores, né? A primeira é que, em geral, eles têm viés, o viés é diferente de zero, mas esse viés tende a zero quando ele vai para infinito.
e a outra é que eles são consistentes, a não ser para uns modelos muito esquisitos que não são importantes para a gente. Então tem a propriedade 1 e a 2. Nessa lista aqui a gente vai colocar uma propriedade 3, que é a chamada propriedade de invariância do ZMV, né? Então, a invariância dos estimadores de máxima verossimilhança. Vamos ver o que é essa propriedade de invariância. É uma ideia super simples que você vai aprender a usar aqui e vai poder fazer muitas coisas com essa propriedade aqui. A ideia é que você fala assim, tá, o índice de Pareto é legal, né? É legal porque ele é um cara que mede a distribuição de renda aqui na região. Mas vamos imaginar que eu estivesse interessado no valor esperado dessa variável de interesse, que é a renda média mensal per capita. Então não estou interessado no alfa, estou interessado nessa esperança aqui, ó. Note que ela é uma função do alfa, né? Uma funçãozinha, uma transformação simples do alfa. Então, o que acontece é o seguinte, né? Que no item C aqui, se o seu parâmetro de interesse for um θ aqui, que é a esperança de x, ou seja, não é mais o índice de Pareto que é o parâmetro no qual você está interessado, mas sim uma transformação simples dele. É o índice de Pareto vezes a menor renda média mensal per capita da região que você está estudando, esse mzinho, que é um número conhecido, você supõe conhecido, e o índice de Pareto menos 1. Então, imaginar que o parâmetro que você estivesse interessado fosse esse, não é o alfa, é o θ. Então, o que você teria que fazer? Você fala, tem que fazer tudo de novo? Será que eu tenho que escrever a verossimilhança desse θ, ou a log verossimilhança desse θ, calcular a derivada e blá, blá, blá? Será que é isso que eu preciso fazer? Então, para os estimadores de massa verossimilhante, tem uma propriedade incrível que ela fala que não, você não precisa fazer o trabalho de novo, né? Você não precisa repetir tudo o que você fez. Ele fala o seguinte, se você está interessado em construir o estimador de massa verossimilhança para esse θ, então a gente usa a propriedade de invariância. A propriedade de invariância é como é simples de usar. Para você ver uma demonstração dessa propriedade, você pode olhar no livro do Casella e do Berger, que é um dos livros da nossa literatura. Propriedade de invariância. O que a propriedade de invariância fala? Ela fala que se eu tenho uma transformação do parâmetro e eu quero obter, então eu posso escrever matematicamente ela assim, né? Se eu quero obter o estimador de máxima verossimilhança de uma transformação G do parâmetro original, no qual eu estou interessado, isso aqui nada mais é do que pegar a transformação e plugar o valor do estimador que eu já encontrei lá. Então o que ele está falando aqui? Que nesse caso, o estimador de máxima verossimilhança, olha que fácil. Você simplesmente pega o estimador por alfa que você já encontrou e substitui ele nessa fórmula. Pode ser uma fórmula arbitrariamente complicada, você simplesmente vai plugar ele lá. Você não precisa fazer a conta de novo, você usa já a conta que você tinha para o parâmetro original. Outros métodos de estimação não têm essa propriedade. Então, o estimador para o θ, que é a esperança da variável que estou interessado, que é essa renda média mensal domiciliar per capita, ela vai ser simplesmente o estimador que eu já tenho. E aqui uma dica, você não precisa escrever aquele trambolho que está ali em cima, né? Aquela expressão maluca aqui, ó. Você não precisa escrever isso aqui ali. Num exercício, basta você... É como se fosse uma célula do Excel que você já calculou, né? Basta você escrever esse cara na outra expressão que você está interessado. Essa é a tal da propriedade de invariância desses caras. Então fica alfa chapéu MV menos 1, que dá 3,38 vezes 2 sobre 3,38 menos 1, que dá aproximadamente 2,84. Aqui eu estou medindo em salários mínimos, tá? 2,84 salários mínimos. Então a novidade que apareceu nesse exercício não foi só exercitar fazer a conta de um estimador, que tem uma expressão bem diferente do que a gente está acostumado, né? Ele depende da média dos logs. A novidade estaria nessa propriedade de invariância que apareceu. Aí vamos fazer mais um cara aqui. Então vamos fazer mais um exemplo. E amanhã na aula a gente pode fazer mais outros exemplos. Então,
O segundo exemplo que a gente tem é o exemplo que você está medindo lá a satisfação dos clientes. Esse cara, deixa eu dizer onde é que ele está para você. Ele é a satisfação do cliente. Ele está na página 34 desse slide 14. Vamos ver esse slide aqui. Então, 34. Ele está falando que o x, a variável de interesse, é o grau de satisfação dos clientes, né? Então ele é uma variável que está entre 0 e 1. 0, totalmente insatisfeito, 1, totalmente satisfeito. E ele propõe uma densidade para essa satisfação que tem essa forma aqui. Essa densidade, no fundo, é uma beta, né? A gente não precisa falar isso aqui. Então, o x, que é a satisfação do cliente, ele tem essa densidade aqui, de acordo com o enunciado. F de x dado alfa, ele é alfa mais 1, x elevado a alfa, para 0 menor que x, 0 menor que x, menor do que 1. Então essa é uma aula mais técnica, né? Uma aula de fazer muitos cálculos aqui. E a gente tem uma amostra aleatória de satisfações, de um certo número n aqui de clientes. Então eu tenho que usar essa amostra para aprender sobre o parâmetro aqui que eu estou interessado, que é esse alfa. Então a gente faz o nosso roteiro de novo aqui, né? Importante que você refaça e faça os da lista 3. Tem bastante exercício lá de MV na lista 3, porque você fica com uma prática boa desses exercícios. Então dá ln de alfa mais 1, mais alfa, ln de xi. Simplesmente tirei o ln dessa densidade aqui. Passo 2 é escrever a log verossimilhança. Aí se nessas somas a gente tiver dúvida amanhã, a gente refaz algumas delas de um jeito mais por extenso, para ficar mais fácil. Então, isso aqui é a soma de 1 até n do ln desses f de xi dado alfa, que eu já calculei, né? Então aqui como é que eu somo esses caras? Vai dar n vezes ln de alfa mais 1 mais alfa vezes a soma de ln das satisfações dos clientes. E de novo aqui, né, a gente não vai ficar querendo carregar esse somatório aqui, esse somatório, a gente vai chamar isso aqui de A. Você pode chamar da letra que você preferir. É só para você não ficar carregando esse cara. É como se fosse uma célula de uma planilha que você foi lá e colocou o valor, né? Então, a derivada da log verossimilhança em relação a alfa, se você calcular aqui, vai dar n sobre alfa mais 1, regra da cadeia, a derivada lá dentro é 1, então não muda o sinal, não acontece nada divertido aqui. Alfa mais 1. E aqui vai dar, na verdade é uma constante vezes alfa, né? Então quando eu derivar em relação a alfa vai dar o próprio A, que é a constante. Então, se eu fizer a derivada aqui, vai dar mais A. Se eu igualar esse cara a 0, vai parando o vídeo e vai fazendo a conta reproduzindo. Então, o que vai acontecer aqui? Passa o A para lá, fica menos A. Passa o alfa para cá. Vai dar que o alfa, se eu não errei nenhuma conta, é menos n mais A sobre A. Então, o estimador de máxima verossimilhança para esse parâmetro dessa densidade que mede a satisfação do cliente, ele é menos n mais a soma de 1 até n de ln de xi.
eu vou ter que colocar um denominador aqui embaixo, assim. Dividido de novo pela soma de 1 até n de Ln de xi. Esse aqui é o EMV, estimador de máxima verossimilhança, para essa densidade que apareceu aqui no problema da satisfação, cujo enunciado está lá na página 34 do slide 14. Aí tem aquela verificação que a gente não gosta de fazer, que é a segunda ordem, né? Que é derivar de novo em relação a alfa. Mas observa que o que está aqui embaixo é como se fosse alfa mais 1 a menos 1, né? Então no numerador. Então esse menos 1 vai cair, vai ficar menos 2, vai ficar ao quadrado. Vai dar um cara que necessariamente é negativo. Vamos escrever isso explicitamente aqui. Então, o que acontece é que a segunda derivada da log verossimilhança, passo 4, digamos, né? Dado x, derivada de alfa 2, é menos n sobre alfa mais 1 ao quadrado. Esse cara é um número negativo, né? Então a condição de segunda ordem ela está garantida, a gente obteve mesmo um ponto de máximo. Interessante nesse problema é que essa distribuição, no fundo, que apareceu para o x, ela pode ser vista como uma beta alfa mais 1, 1. E a gente sabe que a esperança dessa variável, se a gente usar o que a gente conhece da distribuição beta, essa esperança é alfa mais 1, é esse cara dividido pela soma dos dois. Então vai dar alfa mais 2 aqui. Então vamos fazer aquele exercício de invariância, né? Vamos imaginar que essa esperança é o parâmetro que eu estou interessado. Eu não estou interessado no alfa, mas estou interessado nesse parâmetro θ, que é a esperança da minha variável de interesse. Então a pergunta é, como é que eu calculo θ chapéu MV sem esforço, sem trabalhar, porque eu já sei quem é o alfa chapéu MV. Como é que eu faço isso? Por invariância, pela propriedade de invariância, né? Por invariância, pela propriedade de invariância dos EMVs. Bom, nada mais fácil, né? A gente pega aqui e simplesmente pluga o valor do estimador que eu já obtive para o alfa nesses caras aqui. Espera aí que deu uma zebrinha aqui. Explugo aqui, é isso que eu vou fazer. Então, o estimador de máxima verossimilhança para o θ, e de novo, eu não preciso pegar aquele trambolho que era o estimador e plugar aqui, porque eu posso calcular ele separadamente, né? Ó, o alfa chapéu MV, ele tem a expressão que não é muito simples aqui, né? É menos n mais soma dos logs dividido pela soma dos logs. Então, voltando aqui, esse cara, ele é alfa chapéu MV mais 1 dividido por alfa chapéu MV mais 2. Então tá aqui, ó. Esse é o estimador para o θ. Então esse exercício tem sempre a mesma característica, né? Eu tenho lá uma densidade maluca de um modelo e nela aparece um certo parâmetro, pode ser alfa, beta, mi, sigma 2, aparecem esses parâmetros. Mas a pessoa fala, não, mas eu não estou interessado nesse cara, estou interessado, sei lá, em 2 alfa sobre log de alfa. O procedimento é sempre o mesmo, né? Primeiro você acha o estimador de massa verossimilhança para o parâmetro original que aparece no modelo, e aí você espeta ele aqui, né? A propriedade de invariância diz que esse aqui é o estimador de máxima verossimilhança dessa transformação do parâmetro original. A demonstração dela está lá, como eu disse, no livro do Casella e do Berger. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Então amanhã na aula eu vou fazer mais um exemplo que de novo tem uma propriedade de invariância, que é um exercício da lista 3. Então amanhã eu vou deixar, se vocês quiserem tentar, para a gente chegar na aula e fazer isso juntos, a gente tem o exemplo da Weibull, que é uma distribuição super interessante que aparece em teoria de confiabilidade. Ou seja, quanto tempo que itens levam para quebrar, por exemplo, quanto tempo leva para uma ponte cair, como é que você modela essas coisas, né?
para você, por exemplo, um cabo que pode estourar ou não, um cabo importante, quanto tempo ele leva para estourar? Quando que você deve interferir lá e falar, não, pera um pouquinho, vou trocar esse cabo, né? Então ele é o exercício da lista 3, é bom que a gente já mata um aí da lista 3. Ele é o exercício 6 da lista 3. Esse exercício, novamente, ele vai ter a propriedade de invariância. E a gente vai resolver amanhã na aula ao vivo. Então, vou dar só uma recapitulada no que nós fizemos. Se a gente começar aqui, ó. Então, a gente lembrou a ideia de que eu tenho a função de verossimilhança, que a gente falou bastante dela na aula anterior. Aquela aula é muito importante, a primeira parte das aulas de máxima verossimilhança. As outras viram aulas mais técnicas de desenvolvimento, de aprender a fazer as contas, mas os conceitos estão naquela primeira aula. Então, para você não está muito claro o que são esses caras e o que eles significam, volta para aquela aula lá que isso vai te ajudar bastante, né? Então falamos da função de verossimilhança e da log verossimilhança, que nada mais é do que o logaritmo dessa aqui. E a gente fez um roteiro para achar o estimador de máxima verossimilhança, né? Então o roteiro é tirar o log de uma densidade ou função de probabilidade individual de um único ponto da amostra, calcular a log verossimilhança, derivar igual a zero para achar o ponto de máxima e checar a condição de segunda ordem, ou seja, se pegar a segunda derivada no ponto que eu calculei e checar se ela é de fato menor do que zero. Você está checando, né? Lembra que você está com a função assim? Você está checando se você está aqui ou se você está aqui, né? Você está checando, mas será que ela é côncava? Estou olhando a segunda derivada. Ou será que ela é convexa nesse ponto, né? É isso que você está fazendo. Se você lembrar do desenvolvimento que vocês fizeram lá no cálculo. Aí nós falamos desse exemplo da distribuição de Pareto, que é bacana porque ele tem uma interpretação de economia, né? E isso é sempre uma coisa interessante. Então o problema é um problema interessantíssimo, né? Porque ele é um problema atual, né? Se você pegar, por exemplo, esse Thomas Piketty, o economista francês, que alguns dizem, não é uma crítica, alguns falam isso, que ele escreveu uma versão moderna do Capital de Marx lá, né? Então seria um tipo de acho que é um exagero isso, mas não é que ele é uma visão comunista moderna. Ele meio que reescreveu um livro que tem a natureza do Capital original do Marx, falando de questões atuais. Uma questão que ele verifica nos países é o que tem acontecido com a concentração de renda, né? E aí tem uma série de dados controversos lá, vocês já devem ter visto ou falado dessa discussão, que ele mostra os países enriquecendo per capita, mas a renda ficando mais concentrada, né? E isso é uma coisa que ele critica em países como Estados Unidos e assim por diante. Tem uma série de dados naquele livro interessante. Então o Piketty está estudando um cara que um problema que o Pareto já tinha estudado lá no final do século XIX, né? Que é o problema da distribuição de renda. O Pareto propôs uma função específica, uma densidade de probabilidade específica para tratar desse problema. E ela serve para outras coisas, tá? Se você procurar na internet, você vai encontrar outras referências a essa Pareto. Então o primeiro trabalho que a gente fez aqui foi obter o estimador de massa verossimilhança para o alfa, que é o tal do índice de Pareto. Então foi isso que nós fizemos aqui. Falou, quem que é o estimador de massa verossimilhança para esse carinha que está aqui? Aí nós pegamos, seguimos o roteiro, né? Tiramos o log, achamos a log verossimilhança, derivamos, checamos a condição de segunda ordem para ver se estava de fato num ponto de máximo. E aqui é que foi a coisa interessante, né? Porque para essa distribuição de Pareto, o índice de Pareto a gente viu pelo gráfico aqui que ele mede a concentração da renda. Então, alfa menor é a renda mais concentrada no valor mínimo, uma sociedade em que todo mundo é pobre, mas todo mundo é pobre do mesmo jeito, ganhando a menor renda que tem ali. E quando o alfa cresce, é uma sociedade em que a renda está mais heterogênea. Você tem gente que tem muito mais renda aqui e tem um blocão que tem pouca renda. Então, o que acontece aqui é que se você pegar essa densidade do Pareto, uma coisa que acontece é que a esperança da variável que você está estudando, que é a renda média mensal per capita dos domicílios de uma certa região, ela pode ser escrita em termos do índice de Pareto dessa forma simples. É o índice de Pareto vezes a menor renda da região, que é um cara que eu suponho conhecido, sobre o índice de Pareto menos 1. Mas aí, para você obter um estimador para esse cara, que você pode dar um nome qualquer para esse parâmetro, você pode chamar ele de teta, de beta, o que você preferir. Eu chamei ele de teta aqui, que é um nome genérico, né?
Então o que aconteceu de interessante nessa história? É que os estimadores de massa verossimilhança têm uma propriedade que fala, olha, não precisa calcular de novo, fazer todas as contas de novo agora para a verossimilhança desse θ. Não. Se o θ é uma funçãozinha aqui do parâmetro original, que você já estudou e já encontrou no estimador de massa verossimilhança, basta você substituir o estimador aqui, ó, que você vai ter o estimador de máxima verossimilhança para o θ. Você prova isso num curso de estatística mais avançado, de que é verdade isso, né? Então a gente chegou aqui no estimador para o θ, ele tem essa cara aqui, e a gente chegou até na estimativa, plugando os números que estavam no enunciado. Aí quando for fazer a prova final, lá no final do curso, bastante cuidado com essas continhas, né? Às vezes a gente vê a pessoa que faz, chega na expressão do estimador e ela acaba errando essas contas por erro de calculadora, por nervosismo. Então, continuando aqui, a gente olhou um outro problema que também está nos slides, que é uma variável que está entre 0 e 1 que mede satisfação de clientes. A gente fez o mesmo roteiro, é bom você repetir esse roteiro, tenta sozinho, verifica se você chegou no mesmo lugar que eu cheguei, né? Então esse é um jeito legal da gente estudar. Eu acho que tem um sinal errado nessa história aqui, agora eu estou olhando, esse menos está fora das chaves, tá? Então esse menos aqui, ó, ele está fora das chaves. Então, menos do denominador inteiro. Então, os dois caras aqui dentro estão sendo multiplicados por menos 1. Esse é o estimador de máxima verossimilhança para esse parâmetro. Essa distribuição, no fundo, é uma distribuição beta, né? Que aparece muito em outras questões de estatística. Aí. A gente checou a condição de segunda ordem aqui. E, finalmente, o que a gente fez? A gente falou, mas suponha que eu não estou interessado nesse alfa, mas estou interessado na esperança dessa variável, que olhando lá no catálogo de distribuições, eu sei que é esse parâmetro sobre a soma dele mais esse. Então, dá alfa mais 1 sobre alfa mais 2. A gente sabe como é que essa esperança é calculada. Então, você está fazendo a seguinte pergunta, mas o meu parâmetro é esse, não é o parâmetro original. Como é que eu faço para encontrar o estimador de massa e verossimilhança para ele? Tranquilo. Você pega o que você já tinha e espeta aqui, pluga ele. Faz um plugin aqui nos valores que determinam o parâmetro novo, né? Então, o estimador de verossimilhança passa a ser esse cara e a propriedade que você usou aqui é a propriedade de invariância. Tem outros métodos de estimação que não têm essa propriedade, sei lá, método dos momentos, que é outro jeito de construir estimadores, né? Então, ele não tem essa propriedade, essa é mais uma propriedade notável. É a terceira propriedade da trinca de propriedades notáveis aí do EMV, né? Tem viés, mas o viés vai para zero, são consistentes e tem propriedade de invariância. Amanhã na live a gente faz com calma esse exemplo da Weibull e podemos repassar qualquer detalhe dessas contas também que a gente fez aqui hoje. Tá certo? Então, um abraço, bons estudos. Vou tentar colocar esse vídeo mais cedo para vocês, estou terminando ele agora. E vou ter que subir no YouTube, às vezes ele dá uns problemas para subir esse vídeo. Mas eu acabei adiantando aqui, eu achei que não ia dar para adiantar para fazer esse vídeo muito cedo. Então, eu vou subir lá no YouTube, vou esperar ele processar, mando para vocês. E nós nos vemos lá nas aulas, bons estudos para vocês. Vamos em frente aí.